Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Amado Criador, te rendemos graças, Senhor, porque temos a oportunidade de estar diante de Ti. Cada um tem um sofrer, tem um viver, tem um problema, tem uma dor, tem uma angústia ou tem uma alegria. Cada um sofre de algo e depende unicamente daquele que está acima de tudo e que tem nos dado a vitória sobre todas as coisas. Por isso pedimos neste momento que o Senhor fale conosco. Perdoa nossos pecados, pois queremos ter nossa vida em Sua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar. Quero falar sobre 3 coisas que o irmão Brana fala. Deus, símbolo e revelado. Cada pessoa, ela deve alcançar uma luz destas 3 coisas. Mas Deus disse para o irmão Brana, 298 do 7º selo, uma voz chegou e disse: você não pode ensinar a bebês pentecostais coisas sobrenaturais. A maioria das vezes nós tentamos esclarecer, ensinar coisas sobrenaturais, mas os ouvintes são bebês. E o bebê que você tem que dar é leite para ele. O bebê é só carinho, leite. Você não pode dar o manjar, São Paulo fala sobre isso, mas você vai dar leite. Então, esta mensagem do profeta, a terceira puxada, ela não é para bebês. Seja bebês pentecostais, seja bebês dentro da mensagem, porque tem muitos dentro da mensagem que só nasceram, mas não cresceram. São bebês. Qualquer coisa que você fala, já se ofende. Não são aquelas pessoas que amadureceram, como Pedro, experiente, que Jesus podia até dizer, para trás de mim, Satanás. E ele voltava na reunião sem reclamar. Você não tem uma reclamação dele. Irmão Brana diz que esse é o tipo do crente verdadeiro. Então a gente tem que passar dessas etapas. Se a pessoa não passa da primeira, segunda etapa para a terceira, então elas vão continuar sendo bebês. E na mensagem é a mesma coisa. Você ouve a mensagem, entende o início, porque é a primeira etapa, entende sobre o que ele fala de revelação, mas na hora de ver o profundo desta revelação, você não tem conhecimento daquilo e nem pode ouvir. Tem gente que não pode ouvir, como diz o profeta, mostrando que é Deus falando para ele, você não pode. Então, que a gente quer ensinar, mas você não pode. Se o irmão Brana não podia, nenhum de nós podemos também ensinar a bebês
pentecostais, coisas sobrenaturais. E se vocês notarem, o livro de Apocalipse é um livro sobrenatural. É o único livro que foi escrito pelo próprio Cristo, diz o profeta. Então, a gente precisa ter luz. Só a luz que você tem do capítulo 10 de Apocalipse, seria bom se tivesse a luz, o que acontece na descida de Apocalipse 10 até seu final. Mas um bebê não vai saber disso. O bebê faz confusão. O bebê não tem luz, não tem revelação. Você não pode dar coisas profundas, porque eles não podem receber isto. Então, estas três coisas são profundas. Mas eu vejo essas três coisas também no capítulo 10 de Apocalipse. O anjo forte, capítulo 10, verso 1. O sétimo anjo, capítulo 10, verso 7. E se nós quisermos ter uma revelação direto do anjo forte, não vamos ter. A gente tem que acompanhar o que Deus desceu do céu, porque Apocalipse 10, 1 era exatamente 1 Tessalonicenses 4,16. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Isso está ele descendo do céu como anjo forte. Você não pode falhar nesse personagem, porque esse personagem é Cristo, o anjo forte que desce do céu. Mas o anjo forte não entrega a mensagem para outra pessoa, só entrega para o sétimo anjo. Apocalipse 10, de 1 a 7. Porque ele não pode entregar uma mensagem desta para qualquer pessoa. Vai um bebê ouvir umas coisas dessa, Deus não vai entregar para ele. Por isso, quando a mensagem desce do céu, ela vem no anjo forte, Cristo. Ela desce para o sétimo anjo, um homem. O sétimo anjo é um homem na terra. Deus está na terra através de um homem. O anjo forte, Deus está descendo em uma forma espiritual, fotografado. Cristo estava no meio daquela nuvem, 7 anjos, mostrando as 7 eras da igreja, mostrando os 7 mensageiros. O sétimo anjo estava mostrando o 7º selo, o 7º trovão, e tudo estava claro quando desceu com o livrinho aberto. O livro aberto ele não pode dar para outra pessoa, senão para o sétimo anjo. João, que é a esposa, não pode. Não pode pegar direto do anjo forte. Deus não faz isso. Deus faz do anjo forte para o sétimo anjo. Por isso, o irmão Brana diz que aquela espada caiu na sua mão e coube perfeitamente na mão dele. A espada é a palavra de Deus, a espada é o livrinho que o anjo forte estava descendo com ele aberto. Então ele coube na mão do sétimo anjo. Ninguém pode negar isto. Por isso, quando aparecem pessoas para poder revelar os selos, eles estão reprovados. Quando aparecem pessoas, pregadores, para revelar os trovões, estão reprovados. Quando aparecem pessoas para revelar o Apocalipse, eles estão reprovados, porque Deus prometeu fazer isso através de uma e única pessoa, mas nos dias da voz do sétimo anjo. Então, nós estamos aqui vivendo depois dos dias da voz do sétimo anjo. Os dias da voz do sétimo anjo cumpriu. Se eu disser que não cumpriu, eu digo que o Calvário também não aconteceu. Mas cumpriu, o Calvário aconteceu,
o Monte Sinai aconteceu, o Calvário aconteceu, e Deus no Monte Pôr do Sol aconteceu também. Exatamente ali onde ele desce com o livrinho aberto para entregar para o sétimo anjo. Agora o sétimo anjo tem que ir para o tabernáculo Brana para pregar. E a igreja, o João, a igreja, a esposa, deveria receber aquela mensagem. Mas nós sabemos, pela própria mensagem de Mombrana, perguntas e respostas sobre os selos, ele diz que eles não estavam entendendo o que estava acontecendo aquela semana. E era a semana mais especial. Você pode saber de tudo e você perde o que está acontecendo mais especial da semana, a mensagem do sétimo anjo, trazendo a revelação do primeiro ao sétimo selo. Não apenas 6. Irmão Brana não podia falar do sétimo. O sétimo é a vinda do Senhor. Aquele dia e hora, ninguém sabe. Então, aquele sétimo era exatamente aquela hora que ele estava pregando, porque ele recebeu do Senhor no Monte Pôr do Sol, 28 de fevereiro de 1963, das 18 às 18h28. Isso aconteceu. Então, se nós tomarmos a palavra do jeito que ela é, não seremos confundidos. O anjo forte com a palavra, com o livrinho na mão, descendo, dando para o sétimo anjo. O sétimo anjo recebendo esta espada, que é a palavra, indo ao tabernáculo em Jeffersonville e pregando a revelação dos 7 selos. Aquilo estava completo. Ele estava mostrando que tudo estava revelado. Aí depois você tem que ver o outro personagem, o outro ministério, que segue, que toma o livrinho, porque agora é tempo da igreja, e ela não tem capacidade para isso. Muitas vezes nós não temos ministros suficientes para isto, para mostrar para a igreja que ela tem que tomar o livro. Mas como ela vai tomar se o seu pastor não tomar? Porque cada pastor tem esse ministério. Por isso é o quíntuplo de Efésios 4:11. Cada um tem esse ministério. Tem que tomar do sétimo anjo e semear aquela mensagem. Agora, quando você toma do sétimo anjo e semeia, você toma o que está revelado. O que está revelado. Porque a outra parte, Deus disse para ele, não diga a ninguém. Ele não podia dizer a ninguém a outra parte. E isto passou anos e anos. E pela graça de Deus, você ficou sabendo. Aquilo veio a você. Não é porque somos especiais. É porque Deus quis fazer assim. É porque passar 40 anos da revelação dos selos, para eu saber, você saber, que o Cordeiro saiu do trono, e com uma mensagem que prossegue. Eles falam de gente que pregou isso aí atrás, mas não prosseguiram, porque não tiveram carcaça para isso, não tiveram revelação para esse fim. Tem gente que falou do novo nome, mas não teve carcaça para poder dizer qual era o novo nome e levar a congregação a ver isto, porque isso exigia um ministério, assim como o sétimo anjo tinha que ter o ministério de tomar a palavra e mostrar esta palavra para nós, porque o sétimo anjo recebeu o livrinho aberto, ele não recebeu fechado, porque o sétimo anjo não podia abrir o livro. O único que podia abrir o livro era o Cordeiro. E nos dias do leão, trazer este livro, Apocalipse 10:3,
bradou como leão, trazer este livrinho aberto, entregá-lo aberto para o sétimo anjo, que foi o profeta William Marion Branham. Tudo foi revelado, foi entregue para ele. Agora, ele vai e entrega para o tabernáculo, diz que o tabernáculo Branham, em Jeffersonville, não entendeu o que estava acontecendo aquela semana, e as pessoas estão esperando no tabernáculo Branham, em Jeffersonville, eles entenderem. Se não entenderam no tempo do profeta, passou o tempo da América do Norte. Aquele era o tempo deles entenderem, porque o profeta estava pregando no púlpito deles. Deus estava materializado no púlpito deles. Mas era difícil entender aquilo. Era difícil ver que um homem pescador, caçador, um homem humilde, um homem simples, fosse Deus encarnado. A palavra, o livrinho, tinha encarnado nele. É o único que podia falar para nós o que aconteceu, o que está dentro desse livrinho. Era só o sétimo anjo. Então isso já aconteceu. Eu estou, parece que longe ainda, né? Mas eu quero aproveitar o tempo aqui com vocês para que cada eleito entenda da forma correta esta revelação. Anjo forte, sétimo anjo, João, a noiva, a esposa. Mas sempre é dada a um homem. Por isso a Bíblia nomeia como João. E você não pode parar o capítulo 10, de 1 a 7. Você é obrigado a ler, depois que o irmão Branham partiu, tem que ter este ministério para poder esclarecer o quê? O que o irmão Branham pregou, revelou 7 selos, 7 trovões, e eles, na América do Norte, não puderam ver aquilo. O irmão Branham estava esperando, no 6º selo, que alguém visse. Ele estava aguardando que alguém visse, não viram. Aí no domingo, quando ele vai pregar perguntas e respostas de manhã, ele mostra isso outra vez, que eles não estavam entendendo o que estava acontecendo aquela semana. Então eles não sabiam, eles não podiam de maneira alguma ter a luz total da mensagem. Mas, pergunta, Branham tinha? Sim. Eu poderia, pelo menos, falar como o irmão Branham falou, do irmão Neville, que Deus o fez e perdeu a forma, e que viveu no tempo do irmão Branham. Homem igual ao irmão Neville conhecia também, sabia destas coisas. Agora, os outros, tem uns que vivem até hoje e não sabem destas coisas. E aconteceu no tempo do irmão Branham. E eles não sabem. Então, o que nós estamos precisando, além do ministério, para sabermos o que o irmão Branham pregou, foi revelado, mas eles não entenderam, era a terceira puxada. O irmão Branham disse que era a terceira puxada, aquela parte adicional do ministério do irmão Branham, que o irmão Branham pensava, por causa do estrondo, que seria a morte dele. Aí Deus mostrou para ele, não é a sua morte, é uma parte adicional do seu ministério. Isto é a terceira etapa. Alguém ainda está dizendo que é a mensagem de João. Não, aquilo era do profeta, estava mostrando claro que era dele. Aquela parte adicional era o ministério dele, revelando a palavra, pregando os 7 selos. Ele não pregou os 7 selos na primeira e segunda etapa. Ele pregou os 7 selos dentro da terceira etapa. Exatamente na parte adicional do ministério dele. Que sem aquele ministério não teríamos a revelação dos 7 selos.
Mas quando ele manifestou a parte adicional, então nós ficamos conhecendo a revelação dos 7 selos. Preste atenção que eu quero ler alguns parágrafos para você. Primeiro selo, 57. Que tem coisas que é assim, ó, 3 coisas. Deus, quando está em Deus, está no eterno. Ninguém sabe. Símbolo, quando está em símbolo, você sabe. Porque João escreveu lá na ilha de Patmos, ele escreveu símbolos, não revelação, símbolos. João escreveu. E aí o irmão Branham diz, e revelado. 3 coisas, Deus, símbolo e revelado. 57, o primeiro selo. Mas não revelados, então, em seu verdadeiro estado. Agora, no tempo da Bíblia, os mistérios estavam ali. E eles viram estas coisas acontecerem da maneira que João as viu aqui. Agora, ele viu. Ele disse, há um cavaleiro no cavalo branco. Quem disse? João. João viu. Mas o que ele viu? Viu símbolos. Mas o mistério disto havia um mistério que acompanhava aquele cavaleiro branco, aquele cavaleiro vermelho, aquele cavaleiro negro, aquele cavaleiro amarelo. Havia um mistério por detrás daquilo. E João escreveu os símbolos. Agora, o que era aquilo? Eles não souberam. Mas é para ser revelado. Está claro, eles, nos dias de João, nos dias dos apóstolos, nos dias das eras, eles não souberam, mas é para ser revelado. Mas é para ser revelado depois que o Cordeiro deixar o trono do Pai, de sua intercessão como parente redentor. Então você tem que saber que aqueles símbolos só podiam ser conhecidos depois que o Cordeiro deixasse a intercessão. E o Cordeiro não deixou a intercessão no primeiro selo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. O irmão Branham diz que ele deixou no último selo. Por quê? Porque o último selo, última era, último trovão, Deus estava ali falando. Ele tinha deixado o trono para revelar os selos. Oh, pobre das pessoas que não conseguem ver o Cordeiro fora do trono. Eles não conseguem ver os selos revelados. Eles olham na Bíblia, olham na mensagem, mas eles não veem, eles não entendem. Bebês pentecostais, dentro da mensagem, você não pode falar para eles de novo nome, não pode falar para eles da mensagem de uma só pessoa, não pode falar para eles que João comeu o livrinho, são bebês. Tem hora que a pessoa mostra que é adulta, que ouviu, que entendeu, mas depois volta e faz o papel de louco, de louca, e não entendeu aquilo. Mas você diz que entendeu, mas não entendeu o que era. Isto, falta de saber essas 3 coisas. A palavra está com Deus, ninguém sabe. Ela vem para a terra em símbolos. João sabia do símbolo, escreveu o símbolo, não a realidade. A realidade não podia acontecer naquele dia de João, não podia acontecer nos dias das eras. Tinha que acontecer quando o Cordeiro deixasse o trono do Pai e tomasse o seu trono. Amém. Agora, eu gosto de ver essas coisas porque é simples. É Deus em simplicidade. Preste atenção no 146 do primeiro selo.
Então, quando o Cordeiro tomou o livro e rompeu aquele primeiro selo, Deus falou do seu trono eterno para dizer que aquele selo era para ser revelado. Mas quando foi colocado diante de João, que é lá na ilha de Patmos, era um símbolo. Quando João o viu, aquilo ainda era um mistério. Por quê? Nem mesmo ele foi revelado então. E não pode ser revelado até que se cumpra o que ele disse aqui com relação ao tempo do fim. É nos dias da voz do sétimo anjo. Então, João sabia do símbolo. Tudo que João escreveu foi símbolo. Tudo que João comeu, o livrinho, foi símbolo há 2000 anos atrás. Mas nós precisamos ter esse ministério hoje para comer a revelação, não símbolos, para esclarecer os símbolos. E o profeta veio e esclareceu os símbolos. Mostrou para nós o que eram estes símbolos. E ele trouxe a revelação. Presta atenção, 148. Que clareia mais esta palavra do primeiro selo, 148. E observe, o primeiro selo aberto. O primeiro selo, quando ele foi aberto, na forma de símbolo, ele ecoou. Quando ele foi aberto na forma de símbolo, ele foi aberto no tempo de João, da ilha de Patmos. Ele foi aberto em forma de símbolo. Ecoou. E João estava escrevendo o que estava acontecendo. Agora, o que será quando for aberto em sua forma real? Quando ele abriu o primeiro selo em forma de símbolo, o leão bradou. E em forma de símbolo. Se você ver Apocalipse 6, verso 1. Ele abriu em forma de símbolo. Por isso as pessoas não entenderam. Por isso as eras não entenderam. Tinha que vir para o dia do sétimo anjo. Isto ecoou tão logo que o Cordeiro atingiu o selo. E o que o revelou? O que o revelou? Não tudo de si mesmo. Primeiro, está com Deus. A palavra está com Deus. Depois, ele está num símbolo. Aí quando João escreveu, estava em símbolo. Ele é revelado. Nos dias da voz do sétimo anjo, então os símbolos foram revelados. O problema é que quando o sétimo anjo teve a revelação dos símbolos, o povo nos Estados Unidos não viu. Eles ouviram a pregação, eles têm toda a mensagem do irmão Brana, mas o irmão Brana diz, vocês não entenderam o que aconteceu esta semana. E até hoje eles não sabem o que aconteceu. Aquilo passou por alto. Eles deveriam ter sabido. Irmão Brana sabia. Alguns eleitos ali daquele dia sabia. Por isso irmão Brana falava, quando ele vier, quem sabe uns 12 sairá. Porque era pouca gente que viu no tempo do irmão Brana. Você espera que milhares de pessoas vai ver isso hoje? No tempo do irmão Brana, foi poucos. E ele era o representante do dia, da revelação. Ninguém pôde revelar. João, lá na ilha de Patmos, só teve os símbolos. Mas nada de revelação. A revelação veio nos dias da voz do sétimo anjo. Agora, quando o sétimo anjo revelou, nós ficamos conhecendo os símbolos, certo? Ficamos conhecendo o período das eras, do cavalo branco, na era primitiva, no cavalo vermelho,
aquilo veio matando, na era das trevas, e no cavalo negro, que ele veio no tempo de Lutero, e no cavalo amarelo. A irmã Branham vem mostrar que no cavalo amarelo, quando ele vem, ele é chamado de morte. Mas nesse período tem uma águia. A águia é quebrada, a águia que diz, ele é falso. É a águia que diz. Esse cavaleiro aí no cavalo amarelo, ele é falso. Ele é o falso profeta. Mas quem tinha que falar? Exatamente a mensagem do sétimo anjo. Então, ele esclareceu isso tudo para nós. Está tudo claro. Você não tem que ter dúvida. 3 coisas. É Deus. A palavra é Deus. Mas não foi posta nem em símbolos. Então você não sabe nada. Mas quando Deus a põe em símbolos, através de João, na ilha de Patmos, João escreve. Porque João não pôde escrever os 7 trovões. Não escrevas, mas nos dias da voz do sétimo anjo. Porque aquilo, se João escrevesse, ele escreveria a pregação do profeta, a mensagem do profeta. Ele não tinha que escrever, não podia escrever. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, ele vai falar o que são os 7 trovões. E é isso que o irmão Branham disse, os 7 trovões foram revelados nos 7 selos. Pergunta e resposta 478. Está tudo revelado lá. Os 7 selos abriram a revelação do que aquilo era. O desvelar 273 a 278. Meus irmãos, isso é para o povo eleito. Agora que Apocalipse 10 está revelado. Estou falando isso daí, 341, o desvelar de Deus. Agora que Apocalipse 10 está revelado, gente, ele já estava falando, pregando, o desvelar de Deus. Agora que Apocalipse 10, 7º selo, 7 trovões, está revelado. Mas estava revelado como em carne. Estava manifestado numa carne e eles não podiam ver aquilo. Leia o que eu estou te dizendo. Agora ele diz que Apocalipse 10 está, não vai ser, está revelado. Se você toma esta palavra, aí você já está no lado do revelado. Uma hora foi Deus, ninguém mais sabia. Outra hora foi João escrevendo os símbolos. Aí todos nós lemos a Bíblia e ficamos sabendo dos símbolos. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, todos os símbolos foram revelados. Por isso nós, hoje, temos a mensagem revelada. A terceira puxada, completa. Irmão Branham mostrou tão claro isso daqui. Primeiro está com Deus, depois ele está num símbolo, então ele é revelado. 3 coisas, ele veio do trono dizer, para fazer isso. Ele saiu do trono para poder revelar essas coisas. Mas vocês não sabiam. E João lá na ilha de Patmos só sabia do símbolo. Mas agora nós estamos vivendo nos dias que João come o livrinho. Naqueles dias ele podia comer o livrinho em símbolo. E comendo o livrinho em símbolo, ele não podia saber naquele dia. Porque o livro não estava ainda revelado pelo sétimo anjo. Aquilo estava em símbolo de sétimo anjo, no tempo de João, na ilha de Patmos. Mas quando veio aqui no tempo de Branham, o livro estava aberto. O livro estava revelado. E agora, João, a esposa, pode comer.
Nós podemos pular o quanto quisermos, mas é um anjo forte. É um sétimo anjo. E é um João. Por isso o profeta sempre pregou a mensagem de uma só pessoa. Não é uma só pessoa, só no tempo do irmão Brana. Hoje é tempo da noiva. O ministério da noiva. Que o irmão Brana encabeçou lá atrás. Na revelação. Ele deu aquilo para o povo. Para a sua igreja, ela não entendeu. E agora é tempo de nós entendermos estas coisas. Por isso quando a gente fala, HM faz parte do nome de Deus, e HM é Brana. Aí eles ficam espantados, porque agora não é tempo de mistério, agora é tempo da revelação. O mistério está revelado. Qualquer outra coisa mais, você vai ver. Então, a gente glorifica a Deus pelo que Ele deu. E se você é uma igreja diferente do Tabernáculo Brana, daquele dia do irmão Brana, se você é diferente, você vê. Mas se você for uma igreja idêntica ao Tabernáculo Brana, você não vai ver. É como o irmão Brana diz, você disse, eu recebi o Espírito Santo, como no dia de Pentecostes. O irmão Brana diz, mas agora pode ser um pouco diferente. Quer dizer, eu recebi os selos, assim como o irmão Brana pregou lá no Tabernáculo Brana, em Jeffersonville, mas agora pode ser um pouco diferente. Por quê? Porque naquele tempo, irmão Brana foi proibido de falar para alguém saber. Mas ele pregou, e depois de 40 anos, isso é misericórdia de Deus e juízo ao mesmo tempo. Misericórdia para nós vermos e juízo para quem não vê. 40 anos depois, passando uma geração, agora é a geração da noiva. A geração da noiva, ela vê estas coisas. Vocês podem ver, todos que viveram na geração anterior, não viu isso. Eles não pregaram isso, não tinha ninguém para doutrinar o povo assim, para mostrar o novo nome, para mostrar os 7 trovões, para mostrar o 7º selo. Eles ficaram engodando as pessoas, dizendo que eles iam revelar. Eles diziam que eles, a Índia ia revelar, Porto Rico ia revelar. Não, já estava revelado. Nós estamos aqui para mostrar para você isto. A única coisa que o irmão Brana não podia falar para ninguém era o mistério dentro da terceira puxada. Aquele mistério. Porque se ele dissesse HM é parte do nome de Deus, então o meu nome é o nome de Deus, o novo nome. Já estava revelado. Ele não podia falar. Ele falou do 7º anjo, e que o 7º anjo da 7ª era, é quem tinha o 7º selo. Que aquele 7º anjo da constelação, era quem tinha o 7º selo, e voou para o irmão Brana. Amém. Pai Celestial, eu agradeço ao Senhor por este momento, de podermos falar um pouquinho desta verdade, desta realidade, Deus símbolo e revelado, mas que eu possa estar falando, Pai, agora com gente revelada, gente que ouve e tem revelação, e sabe que este é o ministério do Senhor, neste tempo final, que nós mesmos tomamos a palavra do profeta e ensinamos esta palavra, mas agora também a noiva, ela tem o assim diz o Senhor, ela é profeta, ela pode dizer o que são estas coisas, o que são estes símbolos, porque o ministério, assim diz o Senhor, está no corpo de Cristo, em nós, nesse tempo final. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus, que cada irmão, cada irmã, possa sair fora dos bebês pentecostais e comer esta palavra e alimentar desta revelação que é o sobrenatural para nós nesse tempo. Em nome
do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Se eu pudesse voar e voar, eu queria subir e subir. Eu queria voltar ao meu lar e ali residir. Eu queria abraçar meus irmãos e amados que foram daqui. Eu queria apertar suas mãos, eu queria sentir nunca mais a tristeza e a dor, para sempre adorar ao Senhor. Lá eu quero esquecer meu labor, para sempre sentir seu amor. Quando eu penso no meu doce lar e já sinto vontade de ir, Cristo vem e não vai demorar, e eu quero subir. Ele disse que não vai tardar, eu já posso o céu se abrir, e eu vou encontrá-lo no ar, com aqueles que vão ressurgir. Nunca mais a tristeza e a dor, para sempre adorar ao Senhor. Lá eu quero esquecer meu labor, para sempre sentir teu amor. Lá eu vou adorar meu Jesus, e eu quero beijar os seus pés, relembrar sua morte de cruz e dos muitos revés. E eu sei que ali eu verei, face a face, assim como Ele é, e seguro no céu estarei, para sempre verei o meu Rei. Nunca mais a tristeza e a dor, para sempre adorar ao Senhor. Lá eu quero esquecer meu labor, para sempre sentir seu amor. Graças a Deus. Nós temos aqui alguns pedidos. O irmão José Faustino e a irmã Zilda. Agradece a Deus por completarem 50 anos de matrimônio, e este culto é dedicado a eles. Deus abençoe, irmão José Faustino, irmã Zilda. Deus dê graça para vocês. 50 anos de casado. Muito bom, né? A irmã Edna de Ituverava, ela pediu oração para a irmã Maria Firmina. Maria Firmina está ficando mais velha, que completa mais um ano de vida hoje. É bom ter amiga e irmã, assim que lembra, né? Lembrou da irmã. E irmão Ronilson pede oração para o seu trabalho. Vamos orar. Grande Criador, nós pedimos ao Senhor, nesse instante, que manifeste sobre nós a sua bênção, a sua palavra, e sobre estas pessoas, que elas tenham saúde, que tenham a vida e vida com abundância. Irmão José Faustino e a irmã Zilda, que sejam abençoados, que possam ainda viver juntos muitos anos em sua presença. Dê a tua bênção, irmã Maria Firmino, que ela tenha também muitos anos de vida, abençoada por ti nesta fé. Abençoa o irmão Ronilson e ajuda, Senhor, para que possa o seu trabalho ser próspero. Ensina seu servo
o que deve ser feito para cada dia ter o seu trabalho melhor. Em nome de Jesus Cristo, alcance este povo que me ouve pela internet, Senhor, que tenha cura em seus lares, pessoas que creem, pessoas que buscam, pessoas que sabem que esta palavra é verdade e que a cura divina é algo que o Senhor já deu para nós. Não vai dar, já deu, e nós só estamos recebendo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Bom, o que o Jonathan estava ligando aqui? Provável que é alguma coisa sobre amanhã. Amanhã não tem ceia, mas precisa de uma quantia que enche esses bancos que podem encher amanhã para o que vai ser feito. Tem uma ata da igreja que eu acho que tem gente que acha que não pode registrar a igreja, né? A igreja é registrada desde 78. Então, nós vai trocando alguns membros da diretoria e como saiu alguns, e eu ia colocar, até um que saiu, eu ia colocar na diretoria. Deus me livrou. Deus é bom demais, né? É bom. Então, isso teremos amanhã, a leitura de uma ata, a aprovação desta ata, e é uma coisa que é feita diante da lei, é obrigado. Diante da lei, todo movimento deve ter o seu registro, certo? Então nós temos, isso já faz muitos anos, mas agora, já faz anos que nós não fazemos nada também, né? Estamos fazendo agora, que muda alguns membros da diretoria, então nós precisamos apresentar para a igreja, porque tem que ser apresentado diante da lei também estas coisas. Amém? Deus te abençoe. Amanhã, não perca, esteja conosco então. Amanhã, às 19h, juntos servindo ao Senhor. Tem alguns membros do trabalho que é de São Joaquim da Barra também, que deve estar aqui, né? Então, aqui ainda tem muitas cadeiras vazias, e nós podemos colocar aí 30% do que cabe aqui dentro, então ainda cabe mais um bocado de gente aqui. Esses irmãos, então, que vêm, porque precisa, o irmão Lourival também está, e ele precisa estar conosco amanhã. Irmão Zezinho, de Delfinópolis, também deve estar conosco amanhã. Bom, vocês já sabem mais ou menos quem você é, né? Isso é para amanhã às 19h, aqui, neste local. E vamos prosseguindo, adorando a Deus. Qualquer luta, qualquer dificuldade, qualquer dúvida que você tiver, comunique comigo. Certo? Você comunica comigo que vai ficar mais claro para você. Qualquer dúvida. Tem pessoas que têm dúvida e vai guardando aquilo, e aquilo fica pior. Então, nós tínhamos gente vivendo aqui conosco, e disse que eu respondia, mas ele não aceitava aquela resposta, e ficou 16 anos aqui, engolindo não sei o quê. Então, o que você vai fazer? As pessoas, isso prova tanto que a mensagem não entrou, é que abandona a mensagem e volta para a primeira e segunda etapa. Infelizmente. Mas vai fazer o quê? São boas pessoas que a gente ama. Se eu falar para você que eu não amo, eu vou falhar. Se eu falar para você, eu odeio. Não odeio ninguém. Não odeio ninguém. Pode falar mal de mim. Eu não odeio ninguém. Pela graça de Deus, tenho mantido um espírito correto. A gente fica agitado. Sou humano. Não sinto nada. Eu morri. Não, eu tenho nervo. Certo? Eu tenho um coração. Então a gente sente pelo que fizeram, sente saudade. Sente por que fizeram. Para que fazer isso? Não vão tirar nenhum bem diante de Deus, e sim mal. Eles vão ter que responder por tudo isso. É pior ainda. Bom, vê se não falo mais nisso, certo? Ficar quieto, deixar, cada um fez a sua escolha, siga seu caminho. É como você escolhe um casamento. Aguenta até que a morte separe. Talvez durante o período do casamento,
Ô morte, quando é que você vai chegar? Principalmente para ela. Não é? O homem fala assim, e a mulher vai para ele. Mas a morte, se tiver ruim o casamento, mas por mais que tem luto, o casamento ainda está bom. Você tem o seu casamento melhor que o mundo. Tem que ser agradecido a Deus. Tem dificuldade? Tem problema? Tem. Mas devemos ser agradecidos a Deus ainda. Mas tem uma coisa, se esse homem pode melhorar, melhora. Se essa mulher pode melhorar, por que não melhorar? Vai viver a vida inteira espizinhando um ao outro. Amém, amém. Deus te abençoe, vamos em paz. Muito obrigado, vá em paz. Deus abençoe vocês por todo o Brasil, Portugal, África, Estados Unidos. Deus abençoe lá na Inglaterra. Deus abençoe todos vocês por toda parte que nos ouve e que ama esta palavra. Muito obrigado e uma boa noite.